E a gente, no Rio de Janeiro, quer dizer, isso já é sabido, mas não custa lembrar, pelas estatísticas que a gente tem, 80% do setor de TI do Rio de Janeiro, as empresas, os funcionários, estão no Rio de Janeiro. Eu digo funcionários porque a gente também começa a ver no Rio uma questão de empresas que operam aqui, mas estão sediadas em municípios fora do Rio, por uma das grandes questões que nos preocupa já há anos, que é a questão tributária. Aqui o Rio de Janeiro continua operando com 5% de ISS. Quando a gente começou a conversar com outros prefeitos, a gente estava querendo vender uma ideia de que o ISS pudesse ser um diferencial competitivo aqui para o nosso setor. Várias capitais, inclusive capitais importantes fora aqui do Rio de Janeiro, adotaram essa ideia. Então, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, praticam alíquotas hoje inferiores ao que tem aqui no Rio de Janeiro. E, hoje em dia, já não é nem mais uma questão de ajudar, é de parar de atrapalhar, porque 5% é uma carga pesada. A gente fez um estudo há alguns anos mostrando que o nosso setor era um setor que, mesmo na crise, a gente continuava crescendo, o que era muito bom, porque o TI está espalhado em todos os setores da economia, mas a gente estava mostrando que esse ISS elevado aqui no município do Rio estava fazendo com que o Rio de Janeiro crescesse, mas crescesse abaixo do que se via em outros lugares. E agora, 2015, 2016, essa nova onda de crise, ela mudou completamente esse cenário. A gente parou de crescer nesses momentos de crise e, impressionantemente, a gente acompanha as estatísticas do Ministério do Trabalho. Em 2015, a gente teve, segundo lá aquelas estatísticas, postos de trabalho criados, postos de trabalho fechados. A gente consegue analisar e ver o perfil da ocupação daquele profissional. Então, o que a gente chama de profissionais da indústria de software e serviços, no Rio de Janeiro, em 2015, a gente teve o fechamento de 2.000 postos de trabalho, que são pessoas qualificadas, acima da média, remuneração maior. E em 2016, vendo essa estatística até maio, a gente tem uma tendência, então não chegou nem no meio do ano ainda, e a gente já está com mais ou menos 1.000 postos de trabalho fechados. E aí que a gente vê esse impacto, né, do Rio de Janeiro sofrendo essa crise. Na hora que você vê a diferença de 3%, né, 2% de ISS numa outra capital, 5% aqui no Rio de Janeiro, num momento de crise, esses 3% talvez sejam aquele empurrão que falta para o pessoal falar, chega, eu vou para outro lugar, porque 3% no meu orçamento pode fazer muita diferença. Não é a nossa única reivindicação, a TI hoje está espalhada em todos os setores, como eu estava falando, a parte de infraestrutura é importante, a gente tem iniciativas aí de Wi-Fi gratuita, mas a prefeitura é um mundo, né? A gente sabe que vocês trabalham, espero, quem sabe, né? Mas a Prefeitura do Rio tem uma rede de escolas, que acho que é a maior do Brasil ainda, com mais de 1.000 escolas, tem uma rede de saúde, tem vários serviços que o município presta, e isso pode gerar muita oportunidade. A gente também tem visto, talvez, pouca interface nessas possibilidades, mas, enfim, a gente está aqui para ouvir você, então não quero me alongar, quero passar aqui o microfone para você ficar à vontade, conversar com a gente, e se você tiver tempo no final, a gente também abrir aqui para a plateia conversar um pouquinho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença, o convite, a oportunidade da gente estar aqui. Queria agradecer a Aspásia, que fez essa ponte. A Aspásia Camargo, enfim, está nos ajudando muito nessa formulação de uma nova visão para o Rio de Janeiro. E eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, que a gente sabe que não é fácil fazer isso. Esse é um setor extremamente importante, saiu aqui, já tenho aqui uma série de documentos, e eu vou tentar fazer o seguinte, nós estamos procurando, nesse momento, qual é o momento que a gente está nessa fase de pré-campanha? Nós estamos no momento de formulação dos planos de governo, tá certo? Nós estamos exatamente entrando na reta final desse processo de formulação dos planos de governo, que é o nosso contrato que a gente quer apresentar para assinar com a sociedade nas próximas eleições. Está aqui também o Norbert Glatt, que está coordenando com a gente o plano de governo, porque, obviamente, isso aqui é uma oportunidade de captar boas ideias, boas propostas para que a gente possa incorporar. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa conversar e a gente possa, de fato, ouvir vocês, para que a gente possa chegar e entender, num denominador comum, o que a gente quer para o futuro do Rio. Bom, gente,
Nós vivemos um momento difícil, todos vocês sabem, né? O setor de vocês está sofrendo, a nossa economia está sofrendo e a cidade está atravessando um momento bastante complicado. Diferentemente do que apresenta o atual prefeito, nós não somos um oásis ou uma ilha da fantasia com um mundo em labaredas à nossa volta. A cidade do Rio de Janeiro passa também, na prefeitura, por um momento difícil do ponto de vista das finanças públicas, que traz uma preocupação grande num momento que o Estado do Rio de Janeiro está literalmente quebrado e a gente está sem perspectivas para frente. Eu vivo isso hoje, aqui praticamente vizinho do local onde nós estamos, na Assembleia Legislativa, que nós somos sitiados todos os dias por um grupo de pessoas, funcionários, etc., anunciando a paralisação de algum tipo de serviço público que é prestado pelo Estado. A situação é muito grave. Mas antes da gente entrar um pouquinho em algumas propostas que a gente está discutindo em tecnologia, eu só queria ter oportunidade de me apresentar rapidamente para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Carlos Osório, eu não sou um político profissional, eu fiz a minha vida fora da política, toda ela. Eu fiz muita coisa diferente na minha vida. Eu sempre fui um cara meio com uma cabeça assim de TI. Eu sempre fui muito curioso e sempre gostei muito de trabalhar. E isso me levou por caminhos diversos na minha vida, até que, em 2010, eu fui convidado pelo prefeito Eduardo Paes a assumir uma função na Prefeitura do Rio e para servir a minha cidade. O que me levou a esse convite foi que, no período anterior, praticamente eu dediquei 9 anos da minha vida no sonho de trazer os Jogos Olímpicos para o Rio, pela área privada. Eu fui convidado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pelo presidente Nussmann, para liderar esse processo, isso lá em 2001, de candidatura do Rio pensando nos Jogos de 2016, ou seja, isso começou há 15 anos atrás. Foram 9 anos de trabalho para a obtenção da sede dos Jogos e depois 7 anos de trabalho na preparação, mas aí eu já estava nesses 6 últimos anos, ou quase 7 últimos anos, na área pública. E eu, enfim, vejo o setor público de uma maneira muito interessante. Eu tive muitas dúvidas quando recebi esse convite para entrar na prefeitura. Confesso a vocês que nunca tinha passado na minha cabeça, mas nunca entrar no setor público. Era uma coisa assim que não fazia parte do meu radar e da minha expectativa de trabalho ou de horizontes na vida para frente. Mas, quando a gente conquistou o direito de sede dos Jogos, e foi um processo extremamente complexo, né, nós, enfim, não foi fácil trazer os Jogos Olímpicos para cá, nós éramos era o patinho feio da corrida, enfim, muita gente não acreditava que a gente tivesse qualquer chance, já havíamos fracassado para os Jogos de 2004, que o Rio foi eliminado na primeira fase, sem sequer ter o seu projeto técnico considerado. Brasília já havia se tentado da mesma maneira, Brasília foi até um pouco pior para o Rio, que era uma candidatura tão ruim que o COI, docemente constrangido, pediu que Brasília retirasse a sua candidatura, porque não havia a menor condição de sequer de apresentar ou de apreciar essa candidatura. E nós fizemos um trabalho muito bom, enfim, e não pedimos favor a ninguém. Nós tivemos a nossa fortaleza era o projeto técnico que foi elaborado. Nosso projeto técnico foi um projeto técnico de primeira qualidade, agregando isso às garantias, e a partir do momento que o nosso projeto foi chancelado pelo COI como um projeto técnico bom e viável, na parte política, nós tivemos uma avalanche de votos. Rio de Janeiro ganhou de Tóquio, Chicago e Madrid na final, por 66 votos a 32, nós fizemos 2/3 dos votos, o que nunca havia acontecido nos 120 anos de história do movimento olímpico internacional e provavelmente vai demorar muitos anos ou séculos para voltar a uma cidade ter uma votação tão expressiva. E aí, naquele momento, eu fui convidado para entrar no setor público. Eu iria estar na organização dos Jogos como executivo-chefe e o prefeito me convida para entrar no setor público, eu aceito. 3 anos sou secretário de conservação, criamos uma secretaria que não existia na grade da prefeitura, que era uma secretaria que cuida, como se fosse a zeladoria da cidade, né? Então você cuida da iluminação pública, limpeza, enfim, limpa sarjeta, varre bueiro, corta grama, poda árvore, conserta o brinquedinho da praça, mantém os monumentos e chafariz da cidade. Enfim, isso foi uma experiência de vida para mim muito rica. Eu tinha 22.500 servidores ligados diretamente à minha secretaria, sendo desses uns 17 mil garis da Conlurb, e nós conseguimos montar em 3 anos uma operação eficiente,
com sinergia e com custo mais baixo, e que realmente melhorou muito a ambiência, a aparência e o serviço de cuidado da cidade. A gente via com uma cidade muito machucada de 2007, 2008, uma cidade, enfim, problemas financeiros, mais ou menos o que está acontecendo agora, e a gente rapidamente, em 3 anos, com foco nos serviços, conseguiu avançar muito. Depois fui convidado pelo prefeito para pegar um desafio que ninguém queria pegar, que é sentar na cadeira elétrica de secretário de Transportes, com uma missão muito clara e objetiva, viabilizar o fechamento e a demolição do elevado da Perimetral, que era, do ponto de vista viário, um gigantesco desafio aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, além de permitir o avanço das obras à época, isso foi no final de 2012 e o ano de 2013, a possibilidade de nós concluirmos um dos projetos, que era o projeto do Rio de Janeiro para a Copa do Mundo, que é a implantação do BRT Transcarioca, que rasgou o subúrbio do Rio de Janeiro, ligando a Barra da Tijuca até a Ilha do Governador, Aeroporto Internacional. E eu, enfim, foi um período muito interessante da minha vida, um desafio muito grande, e que nós vencemos esse desafio. Primeiro, eu aceitei porque eu acreditava na importância da demolição da Perimetral para a recuperação do centro da cidade. Eu, enfim, acreditava muito no projeto, da importância de reancorar o Rio no centro e interromper um pouco essa nossa marcha a oeste, deixando infraestrutura pronta, degradada no centro, para construir novas infraestruturas a oeste, numa situação de manutenção do crescimento demográfico da cidade. A cidade não está mais crescendo aceleradamente, ela está quase estabilizada em termos de população, e essa nossa marcha a oeste, principalmente a zona oeste-oeste, desequilibrava a cidade do Rio de Janeiro, e nós estávamos ficando com o centro muito esvaziado. E foi uma experiência extraordinária que só funcionou por conta, e aí a gente tem que fazer o registro, do funcionamento das instituições. O Ministério Público Estadual foi o maior parceiro nosso na demolição da Perimetral, embora ele tenha sido inicialmente o nosso maior antagonista. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação judicial para impedir a prefeitura de demolir a Perimetral. E eu fui ao prefeito e falei: prefeito, temos uma ação judicial, nós temos 2 alternativas. Ou vamos para o pau no judiciário, podemos ganhar ou podemos perder, ou vamos fazer um acordo com o Ministério Público. E eu briguei muito para que saísse esse acordo, e esse acordo foi o que viabilizou as condições técnicas de nós derrubarmos a Perimetral sem criar no centro do Rio de Janeiro uma revolta da vacina do século XXI, que era o risco que nós corríamos, enfim, se essa operação viária complexa fosse mal executada. Depois decidi também, aprendi, enfim, nunca tinha tido nenhuma filiação partidária até então, nada, sempre fui um cidadão interessado, sempre discutia muita política, mas nunca tinha participado dela. Mas aprendi na prefeitura, nesses meus 3 anos, quase 4 anos, na verdade, 4 anos e 2 meses na prefeitura, se que você está no setor público, você, para ser efetivo, você só tem 2 caminhos. Ou você faz o concurso público, se torna um servidor de Estado de carreira e exerce a sua missão, ou você faz um outro concurso, que se é se apresentar às eleições, obtém um mandato popular, e aí você também tem condições de influir de verdade. Eu, como secretário nomeado, me sentia muitas vezes indo só até a página 2, no máximo a metade da página 3 de qualquer assunto, porque na hora de decidir, enfim, manda quem tem mandato, essa enfim, faz parte do nosso sistema político. E eu decidi me apresentar às eleições em 2014, primeiras eleições da minha vida, me apresentei como deputado estadual, confesso, com frio na barriga, fiquei na dúvida, será que eu tenho alguma chance de ser eleito? Eu não tenho reduto eleitoral, nunca fiz trabalho político, não tenho atuação geográfica, como é que eu vou ser eleito? Mas achei que era uma coisa que eu queria fazer, queria participar, e fui eleito, e, na verdade, não só fui eleito, como eu entrei no PMDB, que era o partido da prefeitura, eu estava na prefeitura, foi a minha primeira filiação partidária, e eu fui deputado do PMDB mais votado na capital, o que foi um susto para o PMDB inteiro, e eu confesso que é também uma certa surpresa para mim. Eu achava que eu ia ser eleito, na rua a gente sente que vai, e eu tive 70.835 votos e fui o mais votado da capital. Isso mostrou para mim uma sinalização muito positiva, que quando as pessoas, enfim, encontram alguém que ela julga confiável, e quando você trabalha, você também tem o seu trabalho reconhecido. Eu fui eleito pelas pessoas que reconheceram o meu trabalho e pelas pessoas que trabalharam comigo.
As pessoas que trabalharam comigo talvez tenham sido aquelas que mais me apoiaram. Foram os nossos garis da Conlurb, foram os servidores da prefeitura que trabalharam comigo. E eu sou uma pessoa que trabalha no campo. Se eu perguntar, o que você é, Osório? De alma, o que eu sou? Eu sou um vendedor de cerveja. Eu fui distribuidor da Brahma muitos anos. Nós tínhamos uma operação em 41 dos municípios, 41 dos 92 municípios do Rio. E para ser vendedor de cerveja, você tem que ter duas características. Você tem que gostar de rua e tem que gostar de gente. Se não gostar de rua, se não gostar de gente, vai fazer outra coisa. E no poder público, eu acho que você tem que ter essas duas mesmas características. Você tem que gostar da rua e de gente. E hoje estou aqui me apresentando a vocês como candidato a prefeito, contando o fim dessa história. Eu, depois da eleição, ia assumir o meu mandato, o prefeito queria que eu continuasse na prefeitura, eu entendi que não era adequado continuar na prefeitura, o prefeito já tinha escolhido naquela época o Pedro Paulo como seu candidato à sucessão, direito dele, enfim, de liderar e conduzir internamente seu candidato à sucessão, e eu iria para a Alerj, que era o que eu queria fazer, nunca tinha tido nenhum mandato legislativo, mas fui convidado pelo governador a assumir a Secretaria de Transporte do Estado com um objetivo, de montar a governança da região metropolitana, a institucionalização da governança da região metropolitana, através de uma agência metropolitana, que é uma necessidade gigantesca nossa. Enfim, é um absurdo. Eu era secretário do município de Rio de Janeiro de Transporte. Eu não tinha a menor ideia, nunca vi na minha vida o secretário de Nova Iguaçu, de Caxias, de São João do Meriti, que são municípios vizinhos ao nosso. Não existe nenhuma articulação, nenhuma integração na vida metropolitana. Isso não funciona, porque o Rio de Janeiro não é uma ilha, nós somos 6,5 milhões de habitantes, cercados por outros 6 na região metropolitana. Isso me encantou, esse projeto. Concluímos o projeto, mandamos para a Assembleia Legislativa, hoje eu estou lá de volta, está parado com 200 emendas, mas essa é uma outra história. E aí, no final do ano passado, eu decidi sair do governo e sair do PMDB. Enfim, problemas... Na verdade, o PMDB é um partido de dono no Rio de Janeiro. Eu era uma pessoa nova, sou uma pessoa independente, não tenho cacique, enfim, tenho a minha vida, tenho a minha história e tenho agora os meus eleitores a prestar contas. E me senti sem nenhuma possibilidade de vida partidária, sem nenhuma possibilidade de discutir política de verdade. E, ao mesmo tempo, muito incomodado, eu estou falando do finalzinho do ano passado, quando o PMDB do Rio se torna o grande fiador do governo federal, numa situação de Brasil já muito complicado. E aí decidi fazer o contrário que o político tradicional faz. Eu entreguei a chave, falei, olha, obrigado, isso aqui, enfim, não me sinto representando os meus eleitores nessa situação ou nessa configuração. Aproveitei a janela que a Constituição, a emenda constitucional aprovou agora no início do ano, e vim para o PSDB, e agora me apresento aqui candidato a prefeito do Rio. Posso dizer a vocês que eu conheço profundamente a cidade do Rio de Janeiro, conheço profundamente a máquina pública, conheço os desafios dessa cidade e tenho, acredito eu, boas possibilidades de exercer um bom papel na prefeitura. Eu acho que eu estou preparado para isso e agora vamos discutir um pouquinho aqui a visão da área de vocês, mas eu acho que era importante que a gente pudesse contextualizar e vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Uma campanha difícil, complicada, e uma coisa engraçada, que ninguém acreditava que eu ia sair do PMDB. Ninguém acreditava. Assim, Osório vai sair? Não vai sair nada. Como é que ele vai sair? Está numa das 3 secretarias mais importantes do Estado, vai sair coisa nenhuma. Eu falei, pô, esse pessoal não me conhece. Eu sou independente, enfim, se eu não estou satisfeito, se eu acho que o meu eleitor e eu não estou podendo exercer o meu trabalho, vocês sim, entreguei a chave e fui embora. E estou agora disputando uma eleição num partido que no Rio de Janeiro é pequeno. Ele é grande nacionalmente, mas no Rio de Janeiro o PSDB é um partido pequeno. E uma das minhas missões também é reenergizar um partido que ficou meio fechado em si mesmo. Minha missão é a missão da Aspásia, de abrir a janela, deixar a luz do sol entrar. E é um partido que eu tenho uma visão de mundo parecida com a minha. Enfim, acredita na livre iniciativa, acredita no poder de um indivíduo, acredita no empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, reconhece que, numa sociedade desigual como a nossa, o poder público tem um papel importante para nivelar oportunidades e fazer com que a sociedade possa progredir de uma maneira como um todo. Muito bem. Rio de Janeiro hoje, dificuldade econômica. Depois, nas perguntas, a gente pode tratar disso. Não somos um mar de rosa, estamos decaindo, estamos muito apertados. O prefeito Eduardo Paes, ele cometeu, na minha opinião, na verdade não é um erro, mas ele tomou uma decisão estratégica errada. No primeiro mandato dele,
e você tinha um nível de secretariado muito bom, pessoas de fora, vocacionados e bons servidores, e ele foi perdendo a qualidade no secretariado na entrada do segundo mandato. E o segundo mandato ele abriu pensando único e exclusivamente no seu futuro pós-Olimpíada, pós-governo. Então, o segundo mandato dele, primeiro mandato, muito focado na cidade. Ele não tem ninguém na Prefeitura do Rio que trabalhe mais do que ele, eu sei, porque eu trabalhava lá dentro. Eu talvez fosse o segundo colocado, mas ele trabalha muito, ele tem boas qualidades de gestor, mas foi revelando, as bases conhecem essa história, um perfil mais autoritário e se desconectou das necessidades da cidade e teve um segundo mandato, na minha opinião, ruim. Quando ele começa a ver, eu quero ser presidente, eu quero ser governador, aquela coisa da velha política que a gente conhece, e focou os Jogos Olímpicos como o seu único grande objetivo, que era o grande trampolim que ele imaginava que iria levar ele para o próximo sonho. Com isso, a cidade ficou apertada financeiramente, ele assumiu responsabilidades que eram da União Federal e do Estado para ser o único dono da Olimpíada. Isso apertou muito financeiramente o município e a crise econômica em cima disso, com a queda da arrecadação, deixou a cidade muito apertada. O Fundo de Previdência dos Servidores foi explodido, não existe mais, e a gente vai ter, nos próximos 4 anos, de grande dificuldade. Uma outra coisa que foi feita no Rio, em patamares que eu, enfim, quem conhece a história da Prefeitura, servidores, nunca foi visto, que foi o aparelhamento da Prefeitura do Rio no segundo mandato para possibilitar a eleição do seu candidato. Hoje o Rio de Janeiro tem 29 secretarias, mais do que tem o governo do Estado e mais do que ministérios em Brasília. Tem 67 órgãos, fundações, autarquias de primeiro escalão. A Prefeitura está completamente aparelhada, você perdeu a qualidade no primeiro escalão de uma maneira assim absurda. Hoje o primeiro escalão é indicado político, sub do sub, o ajudante de ordem que toma conta do Rio de Janeiro. Essa é a realidade, pega lá, entra na internet, segunda página do Diário Oficial do município, você vai ver o nome de todos os secretários, presidentes de órgãos e autarquias. Se você conhecer um, você ganha um prêmio. Se você conhecer 2, você vai para a Disney, certo. Porque é impossível você conhecer mais de 2 pessoas naqueles nomes. Se você já é um herói. Porque, infelizmente, nós perdemos qualidade na área do serviço público. E apenas só para vocês saberem o que aconteceu com as finanças públicas antes de entrar aqui. Mas porque eu acho que essa parte financeira e de gestão pública é muito importante. Porque se a gente não tratar dela, a gente corre o risco de acontecer com o município o que aconteceu com o Estado, da gente explodir. E a alternância de poder na nossa cidade, nesse momento e nesse quadro, na minha visão, ela é fundamental. A gente tem que ter alternância de poder para poder recomeçar de novo e limpar essa confusão de loteamento da Prefeitura. De 2012, ano eleitoral, até o ano passado, 3 números para vocês. Investimentos em grandes obras, em termos reais, cresceram 40%, ou seja, para assumir as responsabilidades olímpicas e as responsabilidades que ele pegou de outros níveis da União e do Estado. Ele fala isso na entrevista das páginas amarelas da Veja de ontem, né, que ele pegou para fazer, pegou e tal, etc. Custeio com pessoal em cargos especiais e cargos comissionados cresceu em termos reais 10% no período. E custeio dos serviços caiu 11%. Ou seja, aumento nas grandes obras de 40%, aumento no custo da burocracia em termos reais em 10%, e, para compensar, queda na prestação de serviços, saúde, educação, conservação da cidade, etc., de 11%. Só que isso não deu para fechar a conta, e tinha-se, em 2012, 1,8 bilhão no caixa no Funprev, que é o Fundo de Previdência do município. Ele zerou esses recursos, pegou esse recurso em dinheiro e gastou nas obras e devolveu a Funprev em patrimônio imobiliário. Então, pegou aqui 100 milhões de reais, bota no caixa do Tesouro, substitui por um terreno de 100 milhões de reais. Lá no balanço está equilibrado. Só que esse terreno de 100 milhões de reais, que valia eventualmente 100 milhões de reais, tem que ser visto se valia mesmo em 2010, 11, 12 ou 13, hoje esse terreno vale 60 e não tem comprador. Então, a Prefeitura está tendo que colocar dinheiro do Tesouro para suportar o aposentado e o pensionista, e isso vai ter que ser feito de maneira radical na próxima gestão, um enxugamento da máquina, uma profunda reforma administrativa, corajosa, que o Estado não fez, senão nós corremos o risco de seguir o mesmo caminho, enfim, da União Federal e do Estado. Pensando aqui na tecnologia, e eu queria falar um pouquinho, você mencionou oportunidades na máquina pública. Eu fui secretário, Secretaria de Transporte.
70% dos processos que se abrem na prefeitura por mês são processos na Secretaria de Transporte. Todos eles em papel, um papel meio durinho, meio tipo uma cartolina, com uma faixa laranja, e o processo é papel, que você anexa papel, dá despacho em papel, carimbo em papel. São 11 mil processos mês abertos só na Secretaria de Transportes. O que são esses processos? Licenciamento de táxi, de ônibus, de vans, de não sei o que lá, multas, enfim, uma enorme gama de processos. Tudo absolutamente manual, tudo que não funciona adequadamente. Estava conversando com alguns enfim, operadores de transporte, de fretamento, por exemplo, que são esses ônibus de turismo, falaram assim, Osório, há 10 anos atrás, a gente levava metade do tempo que a gente leva hoje para poder renovar a licença de funcionamento de um ônibus. Quer dizer, a gente anda 10 anos e nós estamos levando o dobro do tempo. Por quê? Porque o sistema não evoluiu em nada, continuamos com os mesmos carimbos e papéis e a demanda aumentou gigantescamente. Então, uma das coisas que nós temos que fazer na prefeitura é trazê-la para o século XXI. O que eu digo, e eu tenho essa é a conclusão que eu chego assim de maneira muito clara, essa administração vai ser conhecida no Rio de Janeiro, na história lá na frente, como a última administração da prefeitura do Rio do século XX. Nós temos que entrar no século XXI na próxima administração de qualquer maneira. Temos porque vivemos uma crise terrível e temos porque, senão, ficaríamos para trás e não conseguiríamos sair da crise que a gente vive. Então, temos enormes oportunidades dentro da prefeitura para essa modernização da máquina pública. Vou dar 2 exemplos que são dramáticos. No momento de crise que a gente vive hoje, se alguém quer abrir um comércio aqui na 1º de março ou na Ouvidor, ele vai penar no mínimo 10 meses e 1 ano para obter um alvará. E depois ele vai demorar no mínimo mais 6 meses para poder aprovar o seu letreiro. E é isso quando não for importunado por fiscalizações malucas da vigilância sanitária. Se você quer construir um prédio no Rio de Janeiro, você vai demorar pelo menos 3 anos para obter uma licença de obras. Por quê? Porque os processos são inacreditáveis. Os processos são feitos para não funcionar e os processos possibilitam todos os pedágios, né, da velha, enfim, criação de dificuldades para a venda de facilidades possível e imaginável. Se a gente não destravar a prefeitura, se a gente não botar ela ágil, a gente não vai conseguir criar um ambiente de negócio razoável na nossa cidade. E na gestão pública é a mesma coisa. Você mencionou mais de 1.000 escolas, são mais de 1.400 escolas. Nós temos um conjunto gigantesco de postos de saúde. Nós temos uma série de unidades descentralizadas que ninguém fala com ninguém, que não existe, por exemplo, as nossas administrações regionais, que são 33, que teoricamente são um ponto de entrada do cidadão dentro da prefeitura, elas são, se você for, de dar pena. Você vai... o que eu vim fazer aqui? Você nem fala com a pessoa. Você olha esse ambiente, o que eu vim fazer aqui? Eu não vou resolver nada, vou embora. Então, a Prefeitura do Rio, em si, é talvez o maior demandador futuro unitário do Rio de Janeiro nos próximos 4 anos de TI, dos serviços de vocês. Nessa administração, uma coisa foi bem feita, enfim, em termos de modernização e tecnologia, que foi na área de arrecadação, né? Principalmente na criação da nota fiscal eletrônica, e, enfim, os mecanismos que foram implantados para arrecadar. Fora a arrecadação, nada foi melhorado e nada avançou. E nós vamos ter que fazer isso muito rapidamente, porque não temos dinheiro, porque temos que ser mais eficientes. Nós vamos limpar essa barca e tirar todo mundo que não é servidor público ou que é apadrinhado político da prefeitura, vamos reduzir metade o número de secretarias e a gente vai economizar muito, mas isso é pouco perto do potencial de ir botando a máquina para funcionar mais adequadamente. E também do ganho que você vai ter. Você falou, hoje, a Prefeitura do Rio atrapalha muito qualquer empreendedor. A meta, assim, se ela parar de trabalhar, já melhora muito. Se ajudar um pouquinho, então, é recorde mundial. Tá certo? Então, a nossa visão é destravar o Rio de Janeiro. Soltar as amarras do Rio de Janeiro. Deixar as coisas acontecerem. Eu falo com franqueza, eu prefiro que nós pequemos por excesso e depois, eventualmente, ter que corrigir alguma coisa que talvez tenha ficado frouxa demais, do que continuarmos tão amarrados quanto estamos hoje, tá certo? E na área de TI, especificamente de vocês, a gente tem um drama tributário no Rio de Janeiro. E a prefeitura está apertando enormemente todos os setores possíveis e imagináveis. Planta do IPTU, tá certo? Enfim, tem um amigo meu que está vendendo um apartamento.
Ele foi lá ver quanto é que ele ia pagar de ITBI. Falei, Osório, o meu apartamento vale 600 mil reais. Eu não vendo por... 600 é o que eu quero. Eu acho que eu não consigo isso. Mas vamos dizer que, ok, 600 mil reais. Eu vou pagar ITBI em cima de R$1 milhão. Se a prefeitura acha que vale isso, eu vendo para ela. Cadê? Eu vendo na hora para ela. Não precisa nem ser 1 milhão, não. 800 está bem entregue e ainda parcelo. Enfim, então hoje a prefeitura está numa... por conta do aperto financeiro que ela vive, está numa sanha de arrecadação enorme. E se a gente não enfrentar o nosso problema fundamental estrutural, não vamos a lugar nenhum. Qual é o problema estrutural da tributação no Rio de Janeiro? É que apenas 1/3 dos domicílios no Rio de Janeiro pagam IPTU. Esse é um problema estrutural da nossa cidade. Não estou falando metade, não. Estou falando 1/3 só dos imóveis no Rio de Janeiro pagam IPTU. E não estou acreditando isso às áreas de favela, comunidade, não regulariza nada disso. Nós temos áreas enormes de classe média, estruturadas, urbanizadas, que não pagam IPTU por conta das maluquices político/tributárias que foram sendo feitas ao longo da história. Isso é uma loucura. Se nós não conseguirmos, e isso nós vamos ter que tratar desse assunto com franqueza. Nós não queremos aumento tributário, mas nós vamos precisar horizontalizar a planta de arrecadação de IPTU, que é o nosso maior tributo, que não é o nosso maior tributo. Todas as grandes cidades do Brasil têm como um dos eixos principais de arrecadação o IPTU. O Rio de Janeiro não. O ISS arrecada muito mais, o ITBI passou o IPTU, uma série de tributos municipais arrecadam mais que o IPTU, que, teoricamente, é a base do sistema tributário municipal. Por quê? Porque só 1/3 das pessoas pagam. E aí, nos que pagam, agora, por exemplo, na Zona Oeste, pouquíssima gente na Zona Oeste paga IPTU. Estou dizendo Zona Oeste de Bangu, Marechal Hermes, até Sepetiba. Os que pagam IPTU na Zona Oeste tiveram um aumento gigantesco na planta, porque os terrenos lá valorizaram, só que só eles pagam. Então, esse é um drama tributário que a gente vai ter que enfrentar para que a gente possa ter um equilíbrio tributário e trabalhar de maneira inteligente o tributo. Se nós não entendermos que tributar afasta e tira competitividade, nós não vamos a lugar nenhum. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão diante de um prefeito que entende a importância estratégica da área nossa aqui de tecnologia da informação, que é uma vocação do Rio de Janeiro. Nós já fomos líderes nessa área, nós estamos perdendo espaço, continuamos a perder espaço, e a prefeitura precisa compreender, dialogar e encontrar com vocês os caminhos para que a gente possa retomar o crescimento nessa área. Nós não vamos sair da crise que nós estamos com novas indústrias e nem nada disso. Nós vamos sair com as vocações da nossa cidade. E essa área é uma vocação da cidade. E essa questão da dificuldade tributária é uma questão que tem que ser, enfim, endereçada por nós de maneira muito clara. Ah, Osório, como é que você vai fazer isso num momento de dificuldade de queda de arrecadação? Com muito cuidado. Mas a gente tem que sinalizar que é esse o caminho que a gente vai ir. Não tem jeito. Porque, enfim, por exemplo, eu trabalhei num processo ICMS, bares e restaurantes, pensando aqui nesse ambiente que a gente está. O governo do Estado fez um acordo com o Sindrio, que é o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes, para bares e restaurantes, principalmente pequeno comércio, reduzindo o ICMS, reduzindo o ICMS, e com o desafio do seguinte, a planta era de 4, passou para 2, e o compromisso do setor era que, com a redução, iria dobrar a arrecadação. Com mais gente pagando, com o nível de sonegação nesses pequenos estabelecimentos é muito alto. E isso aconteceu. Isso, de fato, aconteceu. E agora, na crise, voltou-se para trás e se aumentou de novo, e o resultado que você está tendo é uma volta gigantesca da sonegação. Andamos 2 passos para frente e vamos andar depois 10 passos para trás. Uma coisa que a gente tem que tratar também aqui de vocês, eu vou passar a bola para vocês, que eu não vou me atrever a falar de tecnologia da informação num ambiente como esse, eu prefiro muito mais ouvir e aprender aqui com vocês, mas são certos investimentos que a gente pode e deve fazer.
enfim, infraestruturas de telecomunicações, conexão da cidade, enfim, todos os nossos experimentos de Wi-Fi público e tal não funcionaram adequadamente. Enfim, a gente tem uma série de coisas que eu queria muito ouvir de vocês e passar a bola para vocês, para que a gente possa conversar. A Aspásia é a minha guru, coordenadora-chefe, junto com o Norbert, e eu queria muito aproveitar essa oportunidade para ouvir de vocês. Eu estou aqui, não me apresento como onisciente, nem onipresente, nem nada disso, me apresento como um cidadão que quer servir a cidade e que entende que a riqueza da cidade são os seus cidadãos e é dos cidadãos que vão vir as boas soluções para que a gente possa reinverter essa curva e fazer esse Rio de Janeiro voltar a crescer novamente, cuidando da cidade e cuidando das pessoas. Podem ter certeza do seguinte, eu não vou deixar nenhuma obra pelo meio do caminho, eu não vou mudar as cores da prefeitura, porque um gestor novo que entra acha que você começou a cidade naquele momento, o que ele faz? 3 coisas. Muda a logomarca e a cor da prefeitura. É azul, passa para amarelo, amarelo passa para laranja, etc. Troca nome de bons programas e finge que ele que inventou os bons programas. E tira pessoas boas porque ele fica paranoico achando que pessoas boas estavam ligadas a outra administração e reinventa a roda sempre que existe uma alternância de poder. Essa lógica, esse bom senso que nós aqui temos, vocês podem ter certeza que eu vou trazer para a prefeitura. Não quero ser presidente da República, não quero ser governador do Estado, quero servir a minha cidade, acho que eu estou pronto para isso e depois vou tocar a minha vida com a satisfação, se Deus quiser, do dever cumprido, tá certo? Então não me vejam como político profissional que ganha a vida na política ou que quer fazer uma carreira na política. Eu só quero servir, tive um chamamento, descobri uma vocação e estou aqui à disposição de vocês. Obrigado. Perguntas, senhoras e senhores. Obrigado, gente. Bom, meu nome é Newton Fleury, eu sou diretor do TI Rio, né? O governo atual, a prefeitura, tem feito assim um alarde muito grande, uma propaganda muito grande em relação a um projeto, que é o projeto das cidades inteligentes e das naves do conhecimento, né? E nesse projeto eles têm trazido, eles criaram um parque tecnológico, incentivaram um parque tecnológico lá no Fundão. O que eu gostaria de saber é a sua opinião sobre esse projeto, o que o senhor acha que deveria, talvez, ser mudado no projeto e qual é a participação que as empresas pequenas, na verdade, médias de informática do Rio de Janeiro poderiam ter no desenvolvimento desse projeto. Olha só, as naves do conhecimento, eu conheço elas bem. Eu, quando era secretário de conservação, eu fazia muito ambiência do entorno dos locais onde elas eram implantadas. E é um equipamento bacana, tem uma arquitetura interessante, é legal. Enfim, eu acho que, enfim, eu não acompanho isso mais há muito tempo, e eu não sei se houve uma queda na qualidade do atendimento das naves de conhecimento, vou até procurar me informar, como houve, por exemplo, nas clínicas da família, como houve em vários serviços públicos por conta de contingenciamento. Acho interessante, mas eu acho que talvez não seja a prioridade. Eu vou devolver a pergunta para você. Eu acho que talvez fosse muito mais estratégico e interessante a gente investir nas escolas, que é onde todas as crianças estão, todos os dias, do que ter apenas alguns polos, enfim, de referência, que vão algumas pessoas, mas que é uma coisa meio desconectada da realidade do dia a dia dos jovens e das crianças. Eu acho que o caminho, e a gente está discutindo muito isso, tem que ser a escola. Se a gente vai começar de algum lugar, a gente tem que começar pela escola. Nós temos uma rede de a maior rede de escolas públicas do Brasil, são mais de 1.400 escolas, nós temos 700 mil alunos na rede municipal e nós temos enormes oportunidades nessas escolas, tá certo? Então, eu acho que, enfim, é interessante, foi legal, prédio de referência, mas eu acho que se a gente tiver que focar em alguma coisa, nós temos que focar, eu focaria a partir da escola. Claro, resolvendo o bastidor, a cozinha do setor público, mas isso é uma questão entre nós, interna, tá certo? Agora, pensando em alguma coisa, escola, escola, escola. As nossas escolas são chatas, as nossas escolas estão... Conversando com os professores, as escolas ficaram chatas, elas estão defasadas, elas estão lá no século XIX, talvez. A gente tem que atualizar as escolas e a tecnologia dentro da escola, na minha opinião, deve ser a prioridade 0001. Uma coisa que a gente está falando também é o seguinte, nós não vamos, eu acho que não cabe, e na situação atual, nós não vamos propor construir nada antes que o que nós temos não esteja funcionando direito.
Tem um projeto muito interessante, Escola do Amanhã, já que estamos falando de escola, que é o programa, é o principal carro-chefe da comunicação política desse segundo mandato para as eleições. A gente está vendo na televisão todo dia, as escolas do amanhã e tal, quem passa na linha vermelha vê aquele biombo, né, de escolas do amanhã. Um projeto interessante, educação em tempo integral, mas que está sendo executado de maneira não sustentável. Porque, como não tem recurso para o custeio, como é que essas escolas estão sendo implantadas? Canibalizando a rede antiga. Você fez uma tal fábrica de escolas que o prefeito se vangloria, vai construir 110 escolas, só que você não fez, enfim, os concursos para todos os professores. Na verdade, você tem concurso, você não está chamando o professor em quantidade suficiente e está canibalizando a rede existente. Uma cena na Maré que me marcou muito. Estava caminhando na Maré, e aí o morador, engraçado esse negócio, principalmente em comunidade, o morador tem receio de falar mal da autoridade. Então ele vem em você e fala baixinho no ouvido. Ele fala assim: Osório, está vendo aquelas escolas novas ali? Falei, tão lindas, né, Osório? Falei, tão muito bonitas. Pois é. Agora, está vendo aquele CIEP ali do outro lado? Falei, estou vendo. Está caidinho, né, Osório? Está muito caidinho. Falei, ó, o negócio é o seguinte, meu filho estuda lá no CIEP. Ele perdeu uma professora de matemática, 2 coordenadores, ele está 4 meses sem aula de matemática. Onde é que está a professora dele, Osório? Está lá na escola nova. É razoável isso? Falei, claro que não é razoável. E a maior loucura disso, que o CIEP foi criado nos anos 80 pelo Brizola, pelo Darcy Ribeiro, com o mesmo objetivo, de propiciar escolas em tempo integral, etc, etc e tal. Não era muito mais razoável você arrumar aquele CIEP, botar aquele CIEP arrumado, modernizado e construir a partir dali do que fazer novas escolas? A nossa demografia ela está praticamente estabilizada. Daqui a pouco nós vamos ver num dilema tipo São Paulo de ter que fechar escolas ou ter que racionalizar a quantidade de unidades da rede, porque o número de crianças, enfim, de nascimentos está tendendo quase à estabilização. Isso é uma realidade demográfica do Rio de Janeiro. Nossa cidade está envelhecendo. Então, só terminando e voltando ao ponto inicial, eu acho interessante, bacana e tal, mas eu acho que o foco é a escola. Eu acho que a gente tem que jogar todas as nossas fichas na escola, e eu acho que vocês, como pequenos, médios empreendedores, podem ajudar e muito. A gente tem que dialogar muito, encontrar soluções que sejam baratas, execuíveis, para trazer isso aqui para dentro da escola, porque se não trouxer, o aluno cada vez mais está achando chato, se sente numa pequena prisão e não está aprendendo. Ele aprende mais fora do que dentro, muitas vezes. Perguntas? Aqui. Bom dia a todos, sou Marcos Hardman, tenho empresa aqui filiada a TI Rio desde 2005, né, 11 anos já aí no setor. Eu acho que o bom político, né, ele tem a capacidade de ver bons programas e copiar esses bons programas, talvez até melhorá-los, para implantar na sua cidade. E, nesse sentido, eu venho com uma proposta aqui, que é um programa que foi elaborado pela Prefeitura de Campinas desde 2013, há 3 anos só. Eu acredito que tenha sido a primeira e única cidade ainda que tem um plano diretor, plano estratégico de ciência, tecnologia e inovação. É um plano que é monitorado pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que outras cidades também têm, e eu não sei com que foco. O foco lá de Campinas é monitorar o plano de Ciência, Tecnologia e Inovação elaborado pela Prefeitura, mas com apoio dos conselheiros. Eu queria saber o que você acha em vez de, como foi colocado aqui, de ter programas pontuais, de a cidade do Rio de Janeiro se planejar para daqui a 10, 15, 20 anos e ter um plano diretor de informática, plano diretor de ciência e tecnologia da informação, e eu não vejo como isso ser criado sem o apoio da TI Rio. Okay? Então, assim, a gente vê hoje em dia a maioria dos políticos só procuram a TI Rio nessa época de pré-campanha ou de campanha eleitoral, ficam 2 anos, 4 anos, 2 anos quando eles se candidatam novamente em outra esfera, estadual, federal. Eles ficam anos sem procurar a TI Rio e depois só voltam de novo para pedir voto. O que eu queria saber é o seguinte: o que você pensa da criação de um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, ter esse plano com foco não de curto prazo, de um mandato de 4 ou de uma reeleição de 8 anos, mas sim de 15, 20 anos, e utilizar e se comprometer, não necessariamente como prefeito, mas através dos seus secretários, a ter uma agenda dentro da TI Rio para verificar se esse plano está sendo adequado.
Osório, antes de passar, até, quer dizer, fazendo referência aqui, o TRI é o Sindicato das Empresas de Informática, mas a gente procura ter um relacionamento bom com outras entidades empresariais. Então, está aqui o Blois, que é da RioSoft, está aqui o Segadas, que é diretor da CESPRO, que é a Associação de Empresas de Software e Serviços de TI, Internet. Inclusive, a gente acabou de homenagear, a gente faz um evento anual, que é o Rio Info, fizemos ele agora no início de julho, e prestamos uma homenagem, porque até por conta desse berço do Rio de Janeiro da TI aqui no Brasil, quer dizer, a gente fez uma homenagem aos 40 anos que a CESPRO Rio de Janeiro está fazendo. Ela foi a primeira a CESPRO que existiu. Hoje a gente tem a CESPRO Nacional, a CESPRO Rio de Janeiro é uma das regionais. Está chegando ali o Márcio Girão, que está em pé ali, que ele é o presidente da FENAINFO, que é a Federação Nacional das Empresas de Informática, e também sediado aqui no Rio de Janeiro, porque foi aqui que começou tudo. Então, estou te passando, fazendo esse inteirinho aqui, porque a gente costuma, como entidades, dialogar, buscar ver os interesses do setor. Já fizemos parte de conselhos anteriormente, mas são conselhos que começam muito forte, faz 1, 2 reuniões, daqui a pouco não tem mais reunião nenhuma, e os pleitos do setor ficam aí até as próximas eleições, reforçando aí a provocação do nosso colega. Olha só, eu concordo plenamente com você. Acho que, primeiro, uma avaliação, enfim, lembrando do meu tempo de prefeitura, enfim, que não foi muito tempo, e olhando para trás o que aconteceu, a área de ciência, tecnologia e inovação, dentro do caleidoscópio político aqui do Rio de Janeiro, sempre teve meio naquelas áreas meio negociáveis, entre aspas, politicamente, tá certo? E, infelizmente, isso gera uma impossibilidade de você realizar um projeto sério e de mais longo prazo. O que acontece? Enfim, eu sinceramente acho, enfim, e todo o meu esforço e toda a minha força está nesse sentido, sinceramente acho que se nós não mudarmos a maneira de gerir e enxergar a coisa pública, a gente vai ter muita dificuldade de sair do lugar, tá certo? Eu vou te dar um exemplo claro. Todas essas secretarias que têm apadrinhados políticos tomando conta, que não são pessoas escolhidas pelo prefeito, elas são consideradas secundárias. O prefeito mal recebe esses secretários, porque ele sabe que o cara está lá para fazer política e tal, não sei o quê, ele esvazia normalmente a secretaria, ele deixa o cara, ele dá o posto, dá a nomeação, mas ele esvazia a capacidade do cara avançar, porque não é no grupo político dele, é uma pessoa que ele não controla diretamente, então ele tira, ele dá um furo no balão e aquela área dá uma murchada. Essa é uma realidade. E aí a área deixa de ser uma prioridade para o prefeito e da estratégia principal da prefeitura. Infelizmente, essa é uma realidade muito clara. Então, enquanto a gente tiver esse sistema de completo loteamento de áreas estratégicas da administração, nós vamos ter muita possibilidade de avançar. O cara até pode, vou fazer o plano, o diretor e tal, mas não vai ter efetividade porque o chefe do Poder Executivo não vai estar no centro das metas dele a implantação desse plano. Então, vai ser mais um plano, mais uma coisa, meio sem consequência, entendeu? Então, acho que o básico, antes de tudo, é a gente ter um compromisso, e aí você, enfim, a população compreender essa importância, e a gente ter uma gestão que seja independente e livre. Um município não precisa, diferentemente de Brasília, enfim, Brasília é uma loucura total por todos os aspectos. E o deputado federal e o senador empareda mesmo o chefe do Poder Executivo Federal. Empareda por 2 motivos, porque constitucionalmente ele tem poder de fazer mal ao Poder Executivo de alguma maneira, e segundo, porque ele não depende em nada do chefe do Poder Executivo Federal para a coisa mais preciosa da vida desse cara, que é a sua eleição local para recondução ao seu mandato. Lá ele vai tratar com os prefeitos, vereadores e deputados estaduais que o apoiam. Então, em Brasília, isso é uma loucura. E aqui no Rio de Janeiro é uma loucura porque o modo de governar vigente é de querer ganhar todas as eleições de WO. É botar todos os partidos no bolo e passar com um trator em cima da sociedade para que ela não fique sem nenhuma alternativa. Tá certo? Essa é a resistência que a gente está apresentando aqui. Nós não vamos ter sopa de letrinhas de aliança, nossa aliança proposta é com a sociedade e a gente vai estar na rua conversando, como estamos fazendo aqui, da importância estratégica disso. Porque senão o cara vai botar o cara do
PP, do PDT, do PTB, do DEM, um dos 19 partidos que o apoia, você pode ter certeza que vai estar na ciência e tecnologia, mas você não tem nenhuma dúvida. Aliás, a Secretaria de Ciência e Tecnologia acabou de ser oferecida para o Solidariedade, que ainda não embarcou na candidatura oficial. Então vamos aguardar se o Solidariedade vai aceitar, e aí teremos um novo secretário do Solidariedade, que deve ter uma experiência muito grande, certamente vai fazer um belo trabalho nessa área. Então, voltando aqui ao início, o seguinte, com certeza a gente tem que ter um plano estratégico, e olha, eu acredito muito nisso. Se tem gente que já realizou e está funcionando bem, isso aqui é a missão do Norbert, minha e da Aspaz. Nós estamos olhando o Brasil inteiro em todas as áreas. Certamente nós vamos sair daqui e vamos olhar o exemplo de Campinas. Vamos tentar entender o exemplo de Campinas. Por favor, passar para a gente agora e a gente trabalhar nesse sentido. Agora, o compromisso maior que eu posso ter com você é o seguinte, nós vamos ter a nossa área de ciência e tecnologia, enfim, discutida aqui com alguém que possa efetivamente dar resultado e implementar um programa de governo e de trabalho que dê resultado. Nosso compromisso é esse, entendeu? Essa é a diferença do que a gente está fazendo aqui. Não tem solidariedade, PP, nenhum P. Vai ter ciência, tecnologia e inovação, pensando no futuro do Rio de Janeiro. Nessa área nós não podemos errar de jeito nenhum, porque é um diferencial competitivo nosso que nós estamos perdendo, e se nós não agirmos rapidamente, vamos acabar de perdê-lo de todo. E vocês são, enfim, a expressão desse processo. Tá certo? E esse processo aqui vai ser feito de discussão. Então, amigo, sim, agora tem uma pré-condição. Se não tiver um cara, ou não tiver uma gestão que não vá conceder e que vai efetivamente trabalhar para que as áreas funcionem, a gente não vai andar. Não vai andar. Vai ter o prefeito, vai olhar para o cara não recebe o secretário. Não recebe. Ele pega as áreas estratégicas, traz para ele, e as outras ele enrola, corta o orçamento e deixa o cara boiando lá. Enfim, é assim que funciona, infelizmente. Infelizmente. E vamos aguardar se a Solidariedade, ou Solidariedade, vai assumir essa secretaria ou não. Ele está achando meio nicha, por isso que não aceitou até agora. Para você ter uma ideia. Alô, bom dia. Eu sou Marília Rosa Milan e sou consultora da FENAINFO. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou apropriadamente a questão da escola é fundamental, a questão da interligação das escolas é fundamental, e isso leva à questão da infraestrutura de telecomunicações, que é muito confuso, que o Estado tem um projeto, né, e a Prefeitura está embutida também nesse projeto, que é o projeto Rede Comep, e eu queria saber o que você pensa disso. Olha só, eu acho que essa é uma, enfim, é fundamental. Se a gente não tem infraestrutura de telecomunicações, a gente não vai ter integrado, não vai estar conectado, não vai conseguir fazer pouca coisa. Eu sei que o Estado tem um programa nesse sentido, mas eu sei também que esse programa está patinando. E, na verdade, não patinando porque quer patinar. Pelas próprias dificuldades que o Estado tem hoje, enfim, a situação do Estado é dramática, né? O Estado está quebrado, enfim, está quebrado mesmo, tem um déficit de 20 bilhões de reais ano, não tem solução apontada pelo governo do Estado para a sociedade e para os parlamentares de como sair dessa crise, e nós estamos vivendo de pedalada em pedalada e band-aid em band-aid. O último que nós conseguimos foi esse 2,9 bilhões de reais para os Jogos Olímpicos, para que a gente possa sobreviver até outubro. Depois de outubro, enfim, sabe-se lá o que vai acontecer. E o que eu acho é o seguinte, eu acho que a Prefeitura do Rio de Janeiro, se é um processo estratégico para ela pode fazer parceria com o Estado? Claro que pode, mas ela tem que liderar esse processo. Ela não pode estar a reboque de um governo do Estado que está esfacelado, que não tem capacidade de articulação nenhuma hoje, mas nenhuma. O Estado está grogue, levou 2 murros do Mike Tyson e está andando grogue no ringue, né, segurando nas cordas e recebe uma injeçãozinha para não cair, mas vai cair se não houver uma solução para isso. Então, o que eu penso? Eu acho que a Prefeitura do Rio tem que reavaliar tudo o que foi feito e, de alguma maneira, a gente encontrar, com parceria com o Estado, sim, evidentemente, mas se nós não liderarmos esse processo, se nós não pegarmos esse projeto e dizer, vamos implementar no Rio de Janeiro e buscar as condições para isso e a articulação para isso, eu temo que nós não vamos avançar e vamos continuar patinando como estamos patinando até agora. Então, a nossa proposta é assumir a responsabilidade, o protagonismo, a liderança dos processos chaves para a nossa cidade. E esse é um deles, em parceria com
com os outros entes, com os outros órgãos, com órgãos reguladores e com a iniciativa privada. Mas se a gente não tiver um dínamo para fazer essa roda rodar, a gente vai continuar patinando, enfim, e não vamos conseguir avançar na velocidade que a gente precisa. Bom, a gente está chegando já a 10 horas, Osório, e eu queria aproveitar, então, fazer uma pergunta mais desafiadora, não talvez pelo conteúdo, mas pela abrangência, e começar, inclusive, já que o Segada está quietinho hoje, vou fazer uma pergunta que o Márcio Lax, que é o presidente da SESC para o Rio, traria provavelmente, ligada com a questão do legado olímpico. O pessoal está imaginando que agora, em agosto, o Rio de Janeiro vai bater os recordes de streaming de vídeo, ou seja, transmissão online pela internet dos conteúdos das provas olímpicas. O Rio vai bater o recorde mundial de transmissão, foi batido nas Olimpíadas de Londres. E essa é uma infraestrutura que depende da toda a conexão, fibras óticas, já indo para o jargão mais técnico, o que o pessoal chama de ponto de troca de tráfego. Hoje em dia, no Brasil, São Paulo é o grande concentrador, tem mais de 90 pontos de troca de tráfego espalhados por lá. Rio de Janeiro, se não me engano, agora, por conta das Olimpíadas, acho que está com 14, 15. Isso tudo para facilitar essa história de você estar em algum ponto aqui da cidade e conseguir ver um vídeo sem engasgar. Esse ponto de troca é fundamental, é uma questão grande, e que poderia, talvez, ser um dos legados olímpicos, né? Como você contou toda essa sua história de projeto técnico, de ter passado por essa questão. A gente estava ouvindo aí, você fez referência também às páginas amarelas do Eduardo Paes, explicando por que ele considera que a Olimpíada é uma oportunidade perdida. Então, a minha provocação vai nesse sentido, quer dizer, o que a gente pode esperar, se você estiver aí à frente aí da prefeitura, do pós-Olimpíada, o que realmente vai ficar de legado, como é que a gente pode tirar proveito disso tudo, por exemplo, com essa questão aí que também afeta o setor de TI. Obrigado. Excelente pergunta. Olha só, a avaliação hoje do legado olímpico, eu tenho enormes preocupações a tudo que você diz respeito ao tal legado olímpico, que é uma coisa meio genérica, tá certo? Nós perdemos, o prefeito nesse ponto ele tem razão. Agora, ele fala isso de uma maneira para tentar se esquivar quando ele é o grande responsável pela condução desse processo. Ele é que tomou as decisões, ele assumiu o protagonismo e tomou as decisões. Eu acho que ele talvez não tenha tomado as melhores decisões em todas as áreas. Um dos capítulos importantes da nossa candidatura foi a área de tecnologia. A área de tecnologia era um dos capítulos que todas as cidades apresentaram projetos e tal, para melhoria da infraestrutura de telecomunicações, etc., etc. e tal. Isso que você está falando, enfim, de você ter capacidade de comunicação durante os jogos, não só para transmissão clássica, internacional de rádio e televisão dos meios, mas também da população, era uma coisa fundamental. Nós poderíamos ter aproveitado as oportunidades de maneira muito mais profunda, mas essa não foi prioridade na linha central dos jogos. Ela ficou numa subprioridade, talvez a gente não tenha, talvez não, certamente avançamos muito menos do que poderíamos ter avançado. Resumindo o legado olímpico, a gente tem o seguinte: primeiro, instalações esportivas que foram construídas. Passou-se 7 anos de preparação dos Jogos e agora, menos de 20 dias, ninguém tem a menor ideia de quanto custa para manter, quem vai manter, e não se sabe nem quem vai passar o cadeado na porta no dia que os Jogos terminarem. Isso é um absurdo do absurdo do absurdo. Vai cair no colo da próxima administração, porque o governo federal lá em Brasília, pô, tá nem aí. Enfim, isso vai cair no colo da GENI local, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não tem nenhum projeto para isso. Nós perdemos uma oportunidade gigantesca na preparação dos Jogos, uma outra, além dessa, que a gente poderia ter avançado muito mais, perdemos uma outra oportunidade, que é a do turismo e dos serviços aqui no Rio de Janeiro. Quando nós fizemos o projeto, o Rio de Janeiro tinha 23 mil quartos de hotel. Hoje, esse mês, ele tem mais de 50. Nós não nos preparamos ao longo dos 7 anos para ter uma programação turística estável e crescente para manter um nível de ocupação adequada no pós-jogos, que seria uma enorme injeção de recursos e movimentação econômica na cidade. Isso não vai acontecer. Nós vamos sair da Olimpíada
com os bons e velhos Carnaval e Réveillon, e com a queda na taxa de ocupação dos hotéis brutal. Oportunidade perdida que vai ter que ser tratada pela próxima administração. Nós vamos trabalhar numa situação muito mais adversa, que quando o holofote estava voltado para nós, que é nesses 7 anos, todas as cidades bem-sucedidas fizeram isso, era muito mais fácil da gente se articular, atrair um calendário adequado de eventos e manter e subir de patamar depois dos Jogos Olímpicos. Não vamos ter subido de patamar. E na questão que você coloca aqui, nós perdemos uma oportunidade grande, sim. Agora, o que a gente tem que entender é o que vai efetivamente ficar, houve uma melhora, o que vai efetivamente ficar, como que está isso, eu não sei responder essa pergunta. Peço que vocês investiguem junto comigo esse tema. Eu queria combinar com vocês o seguinte, eu vou mandar para vocês o capítulo de tecnologia do dossiê de candidatura, até para a gente poder fazer em conjunto uma análise crítica do que foi feito e do que não foi feito, tá certo? E, obviamente, que eu peço a ajuda de vocês com a informação e articulação que vocês têm para que a gente possa levantar esses dados. E aí eu queria uma sugestão de vocês. Eu não quero aqui, eu não tenho uma resposta para essa pergunta, tá certo? Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso, porque eu estou aqui com as pessoas que vão me ajudar a encontrar a melhor resposta, tá certo? Então, o que eu queria, já pedir para vocês aqui com gentileza e carinho, e cara de pau também, mas, enfim, faz parte do meu papel, é que a gente possa, em conjunto, avaliar o que de fato vai ter, aonde nós vamos ter chegado, o que a gente pode fazer com essa infraestrutura, qual é a destinação, enfim, o que a gente pode fazer, isso está amarrado aonde, isso é de quem e como, e, a partir daí, como é que a gente pode usar isso para alavancar, enfim, polos de crescimento da TI, etc, etc e tal, tá certo? Então, vou passar essa bola de volta para vocês, mas dizer o seguinte, capturar e aproveitar o legado vai ser a maior responsabilidade da próxima gestão. Nós passamos 8 anos monoagenda. Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos. Daqui a 19 dias ou 18 eles começam, daqui a 30 e pouquinhos eles acabam e vamos ficar nós aqui sozinhos quando a luz apagar e o atleta der tchauzinho, fazendo o quê? Quais são as nossas vocações? O que a gente vai, que a gente faz? E aí, qual é a nossa agenda para o futuro? Nossa agenda para o futuro é apostar nas vocações do Rio de Janeiro. Ciência, tecnologia e inovação tem que estar no centro dessa agenda e a gente tem que fazer a reinversão da volta do crescimento, entendendo o setor, apostando na direção certa e trabalhando em conjunto. Essa é a nossa proposta e essa pergunta eu queria que você me ajudasse a responder, tá bom? E agradecer a vocês. Gente, muito obrigado. A Aspásia vai ficar aqui mais um pouquinho, junto com o Norbe, se vocês precisarem dele. Mas esse negócio de candidato, a única coisa angustiante, a pior coisa de ser candidato, é que você deixa de controlar a sua vida. Né? Eu queria ficar aqui conversando com vocês, ouvindo, entendendo, anotando, sentando lá perto, abrir um notebook e vamos olhar aquele plano de Campinas juntos, mas eu tenho que sair correndo, que eu vou para o PSDB, que tem uma reunião da Executiva Municipal que vai decidir a convenção partidária, aquelas maluquices todas, e eu estou nessa vida acelerada hoje. Mas queria muito agradecer a vocês, eu queria que vocês soubessem o seguinte, vocês têm aqui diante de vocês, primeiro, uma pessoa normal, um cidadão que quer servir a cidade, que tem experiência na vida privada, que sabe a dificuldade de empreender, que sabe o que é você abrir uma empresa nesse país, o que sabe que você tem que honrar uma folha de pagamentos no final do mês e sabe que o poder público, enfim, vocês não estão diante de alguém que acredita que o poder público tem que dirigir tudo e todos e é o onipresente e vai resolver, a solução está no poder público. Não está. O que nós temos que fazer é o poder público deixar de atrapalhar, incentivar na direção correta e, com a energia da sociedade e dos empreendedores, a gente tirar travas, reduzir impostos e deixar florescer. Porque se deixar florescer, floresce. A nossa cidade é de uma energia extraordinária, ela se reinventa, ela se regenera, e essa força criativa que a gente tem que botar a favor do Rio daqui para frente. Uma senhora em Ramos, eu sempre falo essa coisa, olha, fase de grandes obras acabou, vamos focar nas pessoas, nos serviços e na busca do nosso futuro. E aí uma senhora me falou assim, Osório, eu já tenho um moto da sua campanha. Eu falei, qual é, senhora? Uma senhora de cabelo branco em Ramos. Ela falou assim, Osório, os próximos 4 anos tem que ser de menos cimento e mais sentimento. Conexão com as pessoas e a prefeitura entender que ela é um mecanismo para que a cidade floresça e que as pessoas possam ser felizes e realizem os seus sonhos. E o sonho da sociedade vai se realizar através de todos os indivíduos que a compõem, com o poder público ajudando e não atrapalhando. Eu acredito muito nisso. E queria agradecer a vocês, tá certo? Obrigado, gente.